6 dias. Foi o tempo suficiente para transformar estudantes comuns em figuras de autoridade cruel, e outros em mentes emocionalmente quebradas. Mas existe uma pergunta ainda mais inquietante do que tudo que vimos no experimento anterior. E se eles não se tornassem monstros? E se apenas tivessem revelado algo que já existia? Porque talvez o experimento da prisão de Stanford não tenha criado a crueldade. Talvez ele apenas tenha removido as barreiras sociais que a mantêm adormecida. E quando essas barreiras caem, o que emerge nem sempre é bonito. Após o experimento, o psicólogo Philip Zimbardo passou anos tentando entender o que havia acontecido naquele porão. Ele não aceitava a explicação simplista de que alguns participantes eram pessoas más, porque eles não eram. Tinham sido avaliados psicologicamente, eram emocionalmente estáveis, sem histórico de violência. Então ele formulou uma teoria perturbadora, o que ele chamou de efeito Lúcifer. A ideia de que pessoas comuns podem cometer atos cruéis quando inseridas em contextos que normalizam, incentivam ou permitem a desumanização do outro. Não é sobre quem você é, mas sobre onde você está, quem te observa e o que te permitem fazer. Essa teoria confronta uma crença confortável, a de que o mal é praticado apenas por indivíduos perversos. Mas o experimento sugeriu algo muito mais desconfortável, que o mal pode emergir de pessoas comuns quando estruturas sociais removem limites morais. Uniformes, hierarquias, anonimato, autoridade incontestável. Todos esses elementos criam um ambiente onde empatia enfraquece e poder se expande. Porque quando ninguém te responsabiliza, a consciência começa a silenciar. Um dos mecanismos centrais observados foi a desindividualização, quando uma pessoa deixa de se perceber como indivíduo e passa a se perceber apenas como parte de um papel ou grupo. No experimento, prisioneiros perderam nomes, viraram números, usavam uniformes idênticos. Guardas também, óculos espelhados, uniformes militares, ausência de identidade pessoal visível. Quando a identidade se dissolve, a responsabilidade psicológica também diminui. E quando ninguém se sente responsável, limites desaparecem. Existe algo profundamente transformador no anonimato. Quando suas ações não estão ligadas à sua identidade, o freio moral enfraquece. Isso foi observado claramente em Stanford, mas não é exclusivo de prisões. Hoje vemos o mesmo fenômeno em ambientes digitais. Pessoas que jamais seriam cruéis cara a cara, tornam-se agressivas sob perfis anônimos, ofendem, humilham, desumanizam, porque o anonimato cria uma ilusão de impunidade, e impunidade é terreno fértil para a sombra psicológica emergir. Outro elemento crítico foi o poder sem vigilância. Guardas tinham autoridade, mas pouca supervisão direta. Não havia consequência imediata para abusos. Isso criou um fenômeno clássico, o aumento progressivo de severidade. Punições leves se tornaram moderadas. Moderadas viraram severas. E severas se tornaram sádicas. Porque o poder raramente permanece estático. Ele tende a se expandir até encontrar resistência. O que torna Stanford tão perturbador é que ele não foi um evento isolado. Ele refletiu dinâmicas presentes em múltiplos sistemas humanos. Prisões reais, regimes autoritários, corporações hierárquicas, estruturas militares, relações abusivas. Sempre que há autoridade absoluta, mais anonimato e ausência de responsabilização, a probabilidade de abuso aumenta drasticamente. Não porque pessoas mudam, mas porque o contexto permite que mudem. Talvez a prisão mais perigosa hoje não tenha muros. Ela existe em ambientes onde papéis sociais moldam comportamento de forma silenciosa. Funcionários que abusam de subordinados não necessariamente são cruéis fora do trabalho, mas o papel de autoridade os transforma. Parceiros controladores podem justificar dominação emocional como cuidado.
Policiais violentos podem interpretar brutalidade como manutenção da ordem. A estrutura legitima o comportamento, e quando algo é legitimado, a mente humana encontra justificativa moral para praticá-lo. Gostamos de acreditar que nossa moralidade é sólida, imutável. Mas Stanford sugeriu o oposto, que a moralidade humana é altamente sensível ao ambiente. Ela não desaparece de uma vez, ela é gradualmente ajustada, pequenas concessões, que se tornam grandes transgressões, até que a pessoa já não reconheça mais o limite original. Se o contexto pode moldar comportamento, se o anonimato pode liberar a sombra, se o poder pode distorcer empatia, então surge uma pergunta inevitável. Existe realmente livre-arbítrio moral? Ou somos muito mais influenciáveis do que gostamos de admitir? Porque o próximo nível dessa discussão não é mais sobre prisões, mas sobre identidade humana, sobre quem somos quando ninguém está olhando, e sobre até onde vai nossa capacidade de resistir à influência do poder. Se o experimento da prisão de Stanford mostrou como o poder pode corromper, outro estudo revelou algo igualmente inquietante: como a obediência pode transformar pessoas comuns em executoras de crueldade. Porque nem todo abuso nasce de quem manda. Muitos nascem de quem apenas obedece. E é aqui que a discussão se aprofunda. Porque em Stanford, os guardas tinham autoridade direta. Mas e quanto alguém pratica violência apenas porque recebeu ordens, sem raiva pessoal, sem desejo próprio, apenas obedecendo? Décadas antes de Stanford, um experimento já havia levantado essa questão. Voluntários foram instruídos a aplicar choques elétricos em outra pessoa sempre que ela errasse respostas. Os choques eram progressivamente mais fortes, gritos eram ouvidos, súplicas, pedidos para parar. Mas uma figura de autoridade vestida de pesquisador dizia apenas: continue. E muitos continuaram, mesmo desconfortáveis, mesmo hesitando, mesmo sabendo que estavam causando sofrimento. Porque a presença de autoridade deslocava a responsabilidade moral. Eles não se viam como responsáveis, apenas como instrumentos. Esse fenômeno psicológico é profundo. Quando alguém recebe uma ordem legítima, a mente cria um atalho moral. Eu não sou responsável, estou apenas seguindo instruções. Em Stanford, isso apareceu de forma mais sutil. Guardas não receberam ordens explícitas para abusar, mas receberam permissão para manter controle, e interpretaram essa permissão como autorização para escalar punições. Porque quando a autoridade legitima poder, a consciência individual começa a recuar. Mas o experimento não revelou apenas a transformação de quem domina, revelou também a adaptação de quem se submete. Prisioneiros começaram a aceitar punições absurdas, a pedir permissão para ações básicas, a internalizar o papel de detento, mesmo sabendo que era simulação. Porque a mente humana possui um mecanismo de sobrevivência psicológico. Quando não pode escapar, adapta-se, aceita, justifica, normaliza. Para que alguém pratique crueldade sem colapso psicológico, é necessário dissociar o ato da própria identidade moral. Guardas em Stanford começaram a ver prisioneiros não como pessoas, mas como problemas a serem controlados. Números, funções, obstáculos. Quando você retira a humanidade do outro, torna-se mais fácil feri-lo sem culpa. Esse processo é chamado de desumanização funcional, e ele aparece em múltiplos contextos históricos. Outro elemento invisível observado foi a linguagem. Prisioneiros não eram chamados por nomes, mas por números. Isso não era apenas prático, era psicológico. Porque nomes carregam identidade, números carregam função. Quando alguém deixa de ser João e passa a ser prisioneiro 108, a percepção moral diminui automaticamente. A linguagem molda a percepção moral. Talvez o mecanismo mais perturbador seja a capacidade humana de justificar atos cruéis após praticá-los. Guardas não se viam como abusivos. Muitos acreditavam estar apenas mantendo ordem. Alguns diziam que prisioneiros mereciam. Outros afirmavam que a disciplina era necessária para o experimento funcionar.
Ou seja, a mente não apenas pratica o ato, ela cria narrativas para torná-lo aceitável. Porque admitir crueldade gratuita geraria conflito interno insuportável. Então a psique ajusta a história para preservar a autoimagem moral. Com o passar dos dias, o experimento deixou de depender de indivíduos específicos. Ele passou a operar como sistema autônomo. Mesmo que um guarda fosse menos severo, a dinâmica coletiva o pressionava a se alinhar. Porque sistemas autoritários não são sustentados por uma pessoa, mas por múltiplos indivíduos reforçando comportamentos entre si. Quando a cultura do grupo legitima abuso, resistir torna-se socialmente desconfortável. Outro fator poderoso foi o papel social atribuído. Ser guarda não era apenas função, era identidade temporária. E a mente humana tende a alinhar comportamento ao papel que ocupa. Chefes tornam-se mais dominantes, soldados mais rígidos, juízes mais severos. Não necessariamente porque são assim, mas porque o papel exige performance comportamental compatível. Em Stanford, os guardas performaram autoridade até que a performance se tornou realidade psicológica. Enquanto abusos aconteciam, nem todos participavam diretamente. Alguns apenas observavam, mas raramente intervinham. Esse fenômeno é conhecido como efeito espectador. Quando múltiplas pessoas testemunham algo errado, a responsabilidade individual dilui-se. Cada um espera que outro haja, e assim ninguém age. Esse detalhe é crucial, porque sistemas abusivos raramente sobrevivem apenas por quem oprime. Eles sobrevivem pelo silêncio de quem presencia. Em Stanford, alguns guardas desconfortáveis não denunciaram, não interromperam, apenas seguiram. Porque romper a dinâmica exigiria confrontar o próprio grupo, e o ser humano teme a exclusão social tanto quanto teme punição. Se Stanford revelou o impacto do anonimato e da autoridade, a internet amplificou esses dois elementos exponencialmente. Perfis anônimos, ausência de consequências imediatas, desumanização por distância emocional. Pessoas tornam-se avatares, comentários tornam-se ataques, e a empatia é reduzida pela ausência de contato humano direto. O ambiente digital cria microprisões psicológicas, onde a autoridade pode ser exercida sem responsabilidade. Insultos se tornam entretenimento, humilhação vira engajamento, ataques coletivos são vistos como justiça social. Mas muitas vezes não passam de manifestações do mesmo fenômeno observado em Stanford: poder sem rosto, anonimato e validação coletiva. Se obedecer pode levar pessoas comuns a ferir, se o anonimato pode liberar crueldade, se o papel social pode moldar identidade, então a pergunta se torna ainda mais profunda. Existe uma versão de nós que só emerge quando certas condições são ativadas? Uma versão que permanece silenciosa até que poder, anonimato ou autoridade a despertem? Se a moral humana é tão moldável, quem somos de verdade? E até onde vai nossa capacidade de resistir quando o sistema ao nosso redor incentiva o contrário? Gostamos de acreditar que somos donos absolutos das nossas escolhas, que nossas decisões nascem puramente de valores internos, que nossa moralidade é sólida, inabalável, imune a influências externas. Mas o que Stanford sugeriu e o que tantos outros estudos reforçaram é que o comportamento humano é muito mais moldável do que gostaríamos de admitir. A moral não desaparece de repente, ela é lentamente ajustada pelo ambiente. Pequenas concessões que parecem justificáveis no momento, mas que, somadas, podem levar a extremos que jamais imaginaríamos atravessar. Existe um conceito profundo na psicologia analítica que ajuda a entender isso, a ideia de que todo ser humano possui uma sombra, uma parte inconsciente que carrega impulsos reprimidos, agressividade, desejos de domínio, aspectos que não cabem na autoimagem que construímos. Não significa que sejamos maus, significa apenas que somos complexos.
Civilização, cultura e normas sociais funcionam como filtros dessa sombra. Elas não eliminam esses impulsos, apenas os mantêm sob vigilância. Mas quando o ambiente remove esses filtros, a sombra encontra espaço para emergir. Em Stanford, o uniforme, o anonimato e a autoridade funcionaram como gatilhos psicológicos. Eles não criaram a sombra, apenas reduziram as barreiras que a mantinham contida. Isso explica por que pessoas consideradas normais podem agir de forma brutal em certos contextos, sem que isso reflita quem são fora deles. A identidade humana não é fixa, ela é contextual, mutável, dependente das estruturas ao redor. E aqui surge uma das perguntas mais desconfortáveis de toda essa discussão. Se o ambiente molda comportamento, até que ponto nossas escolhas são realmente livres? Somos agentes morais autônomos ou produtos das circunstâncias em que estamos inseridos? Essa pergunta não tem resposta simples, porque ao mesmo tempo em que somos influenciados, também possuímos consciência reflexiva, a capacidade de questionar ordens, de resistir à pressão social, de interromper sistemas injustos. Mas Stanford mostrou que essa resistência exige esforço psicológico gigantesco, muito maior do que imaginamos. A história humana oferece paralelos perturbadores com essas dinâmicas. Em múltiplos regimes autoritários, atrocidades foram cometidas não apenas por líderes cruéis, mas por pessoas comuns, cumprindo funções burocráticas, registrando nomes, transportando prisioneiros, executando ordens administrativas, sem necessariamente sentir ódio pessoal pelas vítimas. Esse fenômeno ficou conhecido como a banalidade do mal. A ideia de que o mal pode se manifestar não por sadismo extremo, mas por obediência rotineira, dentro de sistemas que normalizam a desumanização. Quanto maior o sistema, mais diluída se torna a responsabilidade individual. Cada pessoa executa apenas uma pequena função, e isso cria uma ilusão psicológica de inocência moral. Eu apenas cumpri meu papel, eu não decidi nada, eu só segui o procedimento. Mas quando milhares pensam assim, sistemas inteiros podem operar sem que ninguém se sinta culpado. Hoje não precisamos de celas físicas para observar essas dinâmicas. Elas existem em múltiplas estruturas modernas, ambientes corporativos abusivos, culturas organizacionais tóxicas, grupos ideológicos radicalizados, redes sociais movidas por linchado virtual. Sempre que há desumanização do outro, mais validação coletiva e ausência de responsabilização, a sombra humana encontra espaço para agir. E é aqui que a reflexão se torna pessoal. Porque é confortável analisar Stanford como algo distante, um evento histórico, um estudo isolado. Mas o verdadeiro impacto desse experimento é quando entendemos que ele não fala sobre eles, fala sobre nós. Sobre como reagimos à autoridade. Sobre como tratamos quem possui menos poder. Sobre o que fazemos quando ninguém está observando. A civilização não é apenas construída por leis, mas por vigilância moral coletiva. Ela depende de indivíduos capazes de dizer: isso está errado. Mesmo quando o sistema diz o contrário, mesmo quando a autoridade legitima o abuso, mesmo quando a maioria permanece em silêncio. Porque a linha que separa a civilização de barbárie não está em muros ou uniformes, está nas decisões individuais tomadas sob pressão. Talvez a maior contribuição do experimento não tenha sido científica, mas filosófica. Ele nos obrigou a encarar uma verdade desconfortável, que a capacidade para o bem e para o mal coexistem dentro de todos nós. Não como destinos inevitáveis, mas como potenciais latentes, e que o ambiente pode aproximar qualquer pessoa de um desses extremos.
Se essa reflexão te fez enxergar o comportamento humano de uma forma diferente, então continua explorando essas camadas da mente comigo aqui no canal, porque ainda existem muitos experimentos, teorias e fenômenos psicológicos que revelam lados da nossa natureza que raramente paramos para observar. E entender a mente humana talvez seja o primeiro passo para não nos tornarmos prisioneiros invisíveis dos sistemas que nós mesmos criamos.